Olá, eu sou Karina Nascimento e você está no canal Efeito Sonoro. Espero que você goste do conteúdo feito com muito amor e carinho para você. Boa audioleitura! Um mês para o despertar meta-humano. 31 lições. Um dos objetivos deste livro é desmistificar o processo de despertar. A via direta deve ser simples e natural. A única incerteza é o tempo. As pessoas que desejam atingir uma consciência mais elevada começam de lugares diferentes, e isso faz a diferença. Descobri por experiência própria que o desejo é um incentivo poderoso, independentemente de onde você começar. Se realmente deseja aprender algo, uma língua nova, culinária francesa, escalada na rocha, o processo se torna prazeroso. E quanto mais aprende, mais prazeroso se torna. Diferentemente de outras coisas, despertar não é uma capacidade. Não existe um conjunto de regras ou orientações. Mesmo que encontre um professor, haverá uma porção de erros. Como pode um professor provar que está desperto? Mas todas as culturas que acreditam em consciência mais elevada têm desenvolvido ao longo do tempo um ambiente para esse tipo especial de aprendizado, como um ashram indiano ou um mosteiro zen budista. Esses ambientes se encaixam no contexto de cada cultura, mas se você não pertence à cultura e os está observando do lado de fora, ashrams e mosteiros parecem estranhos e exóticos. Não existe prova, portanto, que seja obrigatório um ambiente especial. Afinal, o processo de despertar trata de autoconsciência. Ninguém pode lhe ensinar a ser autoconsciente. Ninguém precisa disso. A consciência já inclui a autoconsciência. Tenho definido neste livro que a existência é consciência. Em outras palavras, você já nasceu com as ferramentas para se tornar mais autoconsciente. Basta aplicá-las. No processo de despertar, nenhum estilo de vida especial é exigido. Você vive como está vivendo agora, consciente do mundo lá fora e do mundo aqui. A única coisa nova é que você se relaciona com os dois mundos usando novas premissas. Assume que a realidade real e a realidade virtual não são a mesma coisa. Assume que é completo no plano do verdadeiro eu. Assume que o verdadeiro eu oferece uma maneira de viver melhor, mais consciente e também mais criativa, aberta, relaxada, acolhedora e livre. Premissas não são iguais a verdades ou fatos. Precisam ser testadas, que é o objetivo desta sessão. A intenção é que experimente em si mesmo, usando um tempo todos os dias para descobrir se a via direta funciona. Um tempo privilegiado para ir em busca da consciência mais elevada. Despida das armadilhas religiosas e da névoa de mistério, a consciência entrou em uma nova fase, como tópico de pesquisa de pleno direito, estudada por psicólogos, psicoterapeutas, filósofos, neurocientistas e até mesmo físicos. Essa explosão de interesse faz às vezes de um ambiente melhor, de fato, do que os ashrams e mosteiros tradicionais. Você pode ficar completamente empenhado no seu dia a dia, enquanto coloca sua atenção mais profunda no despertar. É um pouco estranho que alguém precise aprender a despertar, mas isso é resultado de viver tanto tempo com a mente condicionada. Convencida de que feitiço, sonho e ilusão é real, nossa mente se conforma a isso. O despertar acontece ao desmontarmos o condicionamento que nos mantém presos em construtos mentais. Quando eles começam a desaparecer, despertar é o estado a que chegamos. Chegar lá é imprevisível e completamente pessoal. Assim, é melhor começar com a mente aberta e sem expectativas. Apenas se coloque aceitando que o despertar é real. Outras pessoas fizeram isso ao longo de muitos séculos, com a autoconsciência como única exigência.
Plano diário. Estas lições são programadas para ser tão flexíveis quanto possível. Primeiro, um axioma, ou uma percepção para o dia. Em seguida, uma breve explanação e então um exercício. Leia o axioma e a explanação ao menos uma vez, embora seja melhor lê-los algumas vezes por dia, para atrair sua atenção para o tema. O exercício deve ser feito quantas vezes for necessário para sentir que está realmente calando em você. De 1 a 3 vezes, em horas separadas ao longo do dia, deve ser suficiente. Finalmente, reserve um tempo para a anotação diária sobre sua experiência. Melhor ainda seria manter um diário à parte voltada para o despertar. 1 mês é suficiente para completar o despertar? Eu sinceramente duvido, mas sabe-se que algumas pessoas abriram os olhos certa manhã, olharam em torno e souberam com certeza que tinham despertado. Outras mudaram pouco a pouco por dentro e deslizam para a consciência mais elevada, quase sem perceber que a mudança aconteceu. Torna-se uma segunda natureza com o passar dos anos. Muito provavelmente vai tirar o máximo proveito repetindo essas lições, voltando atrás quando sentir vontade de retomar o processo de aprendizagem. O despertar tem graus, assim como há níveis de habilidade no aprendizado de uma língua nova, culinária francesa ou escalada na rocha. Reforçar o estado desperto faz parte do processo. As lições ficam mais longas à medida que o mês avança, não porque sejam mais difíceis, mas porque há mais coisas para serem vistas. Todas as lições são igualmente fáceis. Fique aberto e flexível em relação à condição de chegar lá. A beleza da via direta é que cada lição ao longo do percurso tem suas próprias conquistas, seus momentos de revelação e de prazer. Nesse espírito, deixe começar o despertar. Dia 1. A experiência diária de realidade começa com percepções, sons, cores, formas, texturas, sabores e cheiros. Presume-se que o despertar não exige esforço, mas é importante saber por onde começar. E não existe melhor lugar para isso do que onde você está neste exato momento. Na verdade, teremos problemas se pensarmos que há outro ponto de partida. Você está experimentando a vida como ela é, um fluxo de experiências que começam com os 5 sentidos. Para hoje, entre em contato com o básico. Sente-se e permaneça com a simples experiência de luz, calor, cheiros pairando no ar, o sabor dos alimentos. Relaxe entrando na experiência. Apenas sinta. Quanto mais conseguir relaxar, mais fácil será o despertar. Relaxar dentro do momento é a chave. No estado de relaxamento, a atividade mental se acalma e observar sua experiência direta acontece naturalmente. Ao final, anote. Dia 2. O conjunto das percepções humanas é uma faixa estreita de sensações brutas. Os 5 sentidos são nossa janela para a realidade, mas a abertura é uma fresta, não uma janela panorâmica. Ver é acreditar. Normalmente só se aplica a uma pequena fração dos dados brutos que bombardeiam os olhos a cada segundo. A mesma coisa se dá com os outros 4 sentidos. Eles conspiram para entregar uma faixa estreita de realidade. Ampliar a faixa para aumentar nossa percepção é um dos motivos para despertar. Para hoje, observe o quanto é verdadeiramente estreita a faixa do seu senso de realidade. Ponha as mãos em concha sobre as orelhas e perceba como o mundo é abafado. Coloque óculos de sol e veja como o mundo escurece. Apague as luzes à noite e, cuidadosamente, com os passos curtos, tente percorrer um cômodo da casa com que esteja bem familiarizado. Quando tirar as mãos das orelhas, retirar os óculos de sol
e acender as luzes, sua consciência de tudo em volta se expande. O despertar expande a realidade ainda mais. Anote sua experiência. Dia 3. Todos os organismos biológicos têm sua faixa exclusiva de experiência sensorial. A experiência nos define, e se estivermos sintonizados em apenas uma faixa de realidade, chame-a de meu canal. Nossa identidade também será estreita. Outras coisas vivas estão sintonizadas em faixas diferentes, dando-lhes uma existência que mal conseguimos imaginar. Mas os humanos podem mudar de canal à vontade. A realidade é apenas tão estreita quanto nossa consciência. Quando desperta, você fica sintonizado com a faixa inteira. A realidade, então, é ilimitada. Para hoje, passe um tempo ouvindo os pássaros cantar. Cada um deles está contando uma história. O cantar do pássaro transmite informações dos pais para os filhotes, anuncia os limites de território, atrai um companheiro, sinaliza o perigo e identifica a espécie a qual o pássaro pertence. Perceba que você não entende nada do canal pássaro. Se for inverno ou não escutar nenhum pássaro, preste atenção em um cão farejando o ar. O nariz de um cão pode dizer quem está chegando, o que está grudado nos sapatos da pessoa e quando o incidente ocorreu. Observe que o nariz não capta nenhuma das informações que vêm por intermédio do canal cachorro. Anote sua experiência. Dia 4. Nosso corpo físico é também uma experiência perceptiva. O meu canal lhe diz que você tem um corpo. O corpo que vê e sente as sensações que vêm pelo sistema nervoso, os pontos de prazer e de dor. Esses sinais são transmitidos constantemente pelo meu canal. O corpo não é uma coisa, é uma aliança de percepções. A sua mente reúne as percepções fragmentadas em uma imagem coerente no espaço-tempo. Se ela não fizesse isso, o meu canal só transmitiria barulho. Para hoje, invista um tempo percebendo seu corpo diretamente. Feche os olhos e sente-se tranquilamente. Deixe a atenção vagar de sensação em sensação. Levante o braço e sinta seu peso. Esfregue os dedos uns contra os outros e sinta a maciez e a textura da pele. Ouça a respiração e o batimento cardíaco. Não importa quantos sinais você captou ou se seu corpo lhe pareceu estar bem ou mal. Você entrou em contato com o corpo real que possui. A experiência do corpo é o corpo. Todo o resto é interferência mental. Quando despertar, vai aceitar e aproveitar a experiência do corpo por ele mesmo, o que é uma felicidade. Anote sua experiência. Dia 5. Por si mesma, a experiência perceptiva é uma sensação momentânea única, evanescente e inapreensível. Nossos sentidos tiram instantâneos da realidade. A vida nos dá um fluxo constante de percepções pelas quais vivemos. Os 5 sentidos são a tubulação pela qual tudo flui, mas não é como o fluxo contínuo de água saindo de uma torneira. As sensações são mais como a chuva que cai uma gota de cada vez. Damos sentido à vida usando pensamentos e sensações passageiros. Ignoramos como cada percepção é evanescente. Cada sensação começa a se desfazer assim que é percebida. Cada pensamento some quando é registrado. Ao despertar, deixamos de ignorar o que está realmente acontecendo o tempo todo. A necessidade de transformar sensações fugazes em um filme ou história em andamento desaparece. Para hoje, coloque um grão de sal ou de açúcar na língua. Observe como o sabor começa a diminuir depois da primeira sensação forte. Preste atenção em como as glândulas salivares reagiram rapidamente e como a garganta quis engolir. Isso demonstra o quanto a experiência é breve e temporária. Mas o ponto central está aqui.
Tente saborear o que estava na sua língua antes de colocar o sal ou açúcar nela. Você não consegue. Aquele sabor, o qual provavelmente não percebeu quando ocorreu, sumiu para sempre. Percepções fugazes são a textura da vida. Anote sua experiência. Dia 6. A única constante em cada instantâneo de percepção é a presença do ser e da consciência. Instantâneos não são tirados por eles mesmos. É preciso um fotógrafo por trás da câmera. Não importa quantos milhares de fotos um profissional tire. Ele é a constante por trás das lentes. O trabalho dele é olhar, arrumar o cenário, dispor as luzes, focar e decidir se a imagem o satisfaz. Você faz a mesma coisa com a realidade. Seus sentidos lhe entregam instantâneos de dados brutos, que mudam em formas infinitas. A única constante é você, vendo, arrumando, transformando explosões de percepção em algo com que possa se relacionar. A maior parte disso acontece automaticamente, mas quando você desperta, enxerga o que está fazendo e fica com muito mais liberdade para criar. Para hoje, volte a entrar em contato com as unidades básicas de experiência. Sente-se e fique com a experiência mais simples de luz, calor, cheiros pairando no ar, o sabor na sua boca. Relaxe entrando na experiência. Perceba cada sensação espontaneamente, seja por onde for que sua atenção vagueie. Quanto mais conseguir relaxar, mais fácil será o despertar. O despertar é em si mesmo um estado completamente relaxado e espontâneo, aberto a qualquer coisa que aconteça aqui e agora. Anote sua experiência. Dia 7. O agrupamento sequencial de instantâneos cria a sensação de continuidade, do mesmo modo que um filme é criado pela rápida sequência de imagens estáticas. Quando a invenção dos filmes revelou que nossos olhos podem ser enganados pelo agrupamento sequencial de uma série de instantâneos exibidos com uma velocidade de 24 fotogramas por segundo, uma verdade mais profunda também foi revelada. O cérebro humano é ativado por disparos neuronais. Cada disparo fatia a realidade em fragmentos de informações que vêm por meio dos 5 sentidos. Quando um trem passa velozmente, você não o vê em movimento, mas sim explosões de informação no cérebro que dão a ilusão de movimento. Do mesmo modo, você não ouve sons contínuos. A continuidade da vida é uma ilusão necessária. Para que possamos viver em movimento, precisamos ver o mundo em movimento, não fragmentos congelados de sensações. Neste exato momento, você está vivendo imagens e histórias criadas na mente através do mesmo processo de montagem. Quando despertar, as imagens e histórias serão vistas pelo que são, construtos artificiais da mente, e você viverá a partir da realidade que está além de retratos e histórias, a própria consciência. Para hoje, sente-se diante de uma imagem em movimento na televisão ou no computador. Pode ser qualquer uma, de pessoas andando a notícias ou eventos esportivos. Concentre-se em algo que esteja se movimentando da esquerda para a direita na tela. Na verdade, não existe ninguém se movimentando pela tela, nem mesmo um só fóton de luz. Em vez disso, explosões de cor estão acontecendo, cada uma delas completamente estacionária. Ao juntar essas explosões, em sequência, é criada a ilusão de movimento. Agora perceba como é difícil ver o processo real ocorrendo diante dos seus olhos. O cérebro precisa ver movimento porque desde que você nasceu, o mundo tem sido uma série de imagens em movimento. É assim que foi condicionado para aceitar a ilusão como realidade. Anote sua experiência. Dia 8. O corpo físico e a aparência do mundo
são criados na mente como construtos das sensações que são intermitentes e efêmeras. No dia a dia, não investigamos como a mente cria um mundo tridimensional a partir de fragmentos de sensações aleatórias e sem sentido. Começando com o mundo simples que um bebê experimenta, tudo vai ficando cada vez mais complicado. Um recém-nascido não consegue focalizar sua mão, que lhe parece uma bolha cor-de-rosa flutuando no ar. Com o tempo, a bolha se torna uma mão presa ao corpo, ganha um nome, desenvolve muitas habilidades. A medicina a estuda em todos os seus tecidos e células. Essa construção de conhecimento ocorre na mente e é criada pela mente. A mão nua não tem história para contar. Ela não desenvolveu habilidades. Tudo em que a mão pode se tornar quando pertence a um pintor, escultor, artista de circo, chefe ou soldador, é criado pela mente. O mesmo acontece com o corpo inteiro e o mundo físico. Construímos a realidade virtual para que tenhamos imagens e histórias que são necessárias para ser humano. Para hoje, pegue uma folha de papel comum, A4, e faça um furo no centro. Se mantiver o papel perto do olho, conseguirá ver a sala inteira através do furo. Esta é a imagem mental da sala. Agora, segure o papel a uma distância de uns 3 a 5 centímetros do olho, até ver apenas partes dos objetos familiares. Apenas pedaços de lâmpadas, cadeiras, janelas e assim por diante. Tente andar pela sala olhando apenas esses pedaços e partes. É muito difícil. Privado da imagem que a mente faz, a sala é uma miscelânea desconexa de imagens fragmentadas. Reflita sobre como tem usado a mente para construir um mundo familiar em 3 dimensões que aceita sem discutir. Anote sua experiência. Dia 9. A aparência do corpo e do mundo são atividades na consciência, verbos não substantivos, que mudam constante e rapidamente. Ao entrar em uma sala quando vai trabalhar ou dar uma caminhada ao ar livre, os objetos que vê parecem estar fixos e estáveis, mas não estão. O cérebro está constantemente disparando para manter a ilusão de estabilidade. Os 5 sentidos cooperam ao transformar fótons em imagens e vibrações aéreas em sons reconhecíveis. Em outras palavras, você está constantemente fazendo o mundo. Um processo infinito em uma mutação contínua está acontecendo em sua consciência. Assim, o mundo exterior é um processo infinito e em mutação contínua disfarçado de objetos fixos e estáveis. Ao despertar, você vê além da máscara da matéria, reconectando-se com o processo criativo que faz o mundo. Para hoje, olhe a foto de um amigo, parente ou celebridade. Agora vire-a de ponta cabeça. Perceba que não consegue mais reconhecer o rosto. Aconteceu um problema no seu cérebro, que está condicionado a reconhecer rostos somente na posição usual. Havia um processo para reconhecer um rosto. O rosto em si não tem significado. Ou imagine colocar uma foto em um prato giratório e faça-o girar. Pode tentar isso com um toca-discos. Observe que não consegue captar o sentido da foto enquanto ela está girando. O mundo em movimento não tem realidade até a mente construí-lo em um mundo humano. Mudanças constantes adquirem a ilusão de estabilidade e imutabilidade. Anote sua experiência. Dia 10. O construto mental do corpo e do mundo é produto de séculos de condicionamento. No dia a dia, aceitamos o mundo como um fato. Árvores, montanhas, nuvens e céu simplesmente estão lá. Mas são apenas o cenário da realidade virtual. Tudo no mundo, além de dados sensoriais puros, tem origem na mitologia, história, religião, filosofia, cultura, economia e línguas.
A sensação pura é coberta por esse condicionamento complexo, fazendo com que o corpo e o mundo que percebemos tenham sido interpretados anteriormente. Eles existem como extensões do drama humano. Ao despertar, você sai do drama para ser quem realmente é. Vê que a realidade virtual é uma espécie de material de segunda mão, com que não precisa mais se contentar. Para hoje, este é um exercício simples de percepção. Olhe para a letra A. Quando firma os olhos nela, vê um simples sinal com 3 traços curtos feitos com uma caneta. Mas esses traços não carregam nenhum significado, como pode verificar imediatamente ao virar o A de lado ou de cabeça para baixo. O significado de A está integrado nele. É um significado antigo, recuando ao alfabeto fenício. Misturado nele está a letra hebraica Aleph, que representa o começo, a criação e Deus. A, em inglês, é sinônimo de one, com conotação de individualidade e de início de aritmética. A é uma nota desejada na escola, e caso tenha As suficientes, aparentemente você tem uma boa educação e acabará rico. Se uma única letra do alfabeto carrega tanta história e tantas implicações, imagine o quanto é complexa a estrutura do mundo humano. Herdamos uma riqueza de significados que mantém o mundo coeso, mas também o torna um peso. Pense em toda a confusão causada por outra letra do alfabeto, o I. Anote sua experiência. Dia 11. A própria mente não passa de consciência condicionada. Nascemos todos em um mundo interpretado. Gerações anteriores passaram a vida dando significado humano a tudo. Todo recém-nascido cresce aprendendo o básico, e assim que aprende a navegar pelo mundo, ao andar, falar, fazer escolhas, formar relacionamentos, encontra seu lugar na realidade virtual. A certa altura, vem o desejo de ter experiências exclusivas. Quero ser eu. É um incentivo poderoso. Mas o único modo de ter uma experiência é usar a mente. E a mente de todos é completamente condicionada. Não existe escolha. Ao aprender o básico, sacrificamos. Quero ser eu, em nome de quero me encaixar. Algo mais do que a pressão social estava atuando. As regras da realidade virtual exigem que aceitemos um conjunto compartilhado de imagens, histórias, crenças e hábitos. Ao despertar, você se acha além das regras. A realidade real é sempre nova e original. Para hoje. O desafio de hoje é ter um pensamento que seja completamente seu. Ele não pode ecoar nada que tenha ouvido outra pessoa dizer ou que tenha lido. Não pode ser formulado em uma frase familiar. É necessário que não surja da memória, porque então você estaria repetindo o passado. Defrontado com este desafio simples, pode perceber como as mentes condicionadas o prendem. Existem rotas de fuga bem testadas como a imaginação e a fantasia, que contornam as regras ao não se enquadrarem nelas. Existe outra rota de fuga, o despertar, que lhe permite estar aqui agora. A mente condicionada não tem lugar no agora eterno. Anote sua experiência. Dia 12. A realidade virtual é uma rede de relacionamentos. O mundo físico gira em torno de relacionamentos e em torno deles criamos histórias. Um pinheiro de Natal conta uma história. A árvore onde os enfeites estão dependurados está relacionada a outras árvores perenes, o que nos leva de volta ao reino vegetal e às origens da vida. Não existe nada no mundo que possa ser visto sem estar incorporado nos relacionamentos que se espalham em todas as direções. Essa rede de relacionamentos é a rede invisível que mantém tudo unido. Enredados nela, criamos histórias sem fim,
em um filme contínuo. Mas o que fazer para sair da rede? Os humanos sonham com um reino como o paraíso, que permite que o mundo relativo desapareça para sempre. O paraíso pode ser um sonho, mas o mundo além não é. Ao despertar, você se vê naquele mundo, que é a própria consciência. Além das coisas criadas, se encontra a matriz da criação. Para hoje, deixe o olhar vagar pela sala e pegue qualquer objeto aleatoriamente. Agora, em rápida sucessão, pense quantas palavras conseguir em 30 segundos que se relacionem com o objeto. Digamos que você escolheu um abajur. Palavras relacionadas com um abajur: luz, vagalume, tocha, estátua da liberdade, vela ao lado dos portões dourados, liberdade, imigrantes, Alemanha, nazismo, Hitler, Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Perceba que o fluxo de palavras jorra por si mesmo, indo em todas as direções. Como um simples exercício de associação de palavras, você teceu um fio da rede que cria o mundo conhecido. Anote sua experiência. Dia 13. A mente nos enredou em uma realidade virtual feita por nós mesmos. Nos mitos da criação em todo o mundo, Deus ou deuses ficam à parte, olhando para o mundo que criaram. Para os humanos, entretanto, criamos a realidade virtual e entramos nela. O objetivo da realidade virtual era nos permitir um duplo papel: o de autores das nossas histórias, que as interpretam. Os dois papéis são criados pela mente, e mantê-los separados é confuso. Quando surgem problemas incapazes de responder, as pessoas se perguntam: fiz isso comigo mesmo? Enredados na realidade virtual, achamos mais fácil seguir em frente e fingir que interpretamos só um papel, o de ator, embora o de autor seja muito mais importante. Infelizmente, a parte de como ser autor tem sido deixada de lado. A vida já é muito confusa. Ao despertar, você vê claramente o seu papel no processo criativo. Não está mais indefeso nem é vítima. Não mais do que Romeu e Julieta são vítimas de Shakespeare. Eles nasceram na consciência do autor, assim como você nasce todos os dias na sua. Para hoje, coloque-se de volta no centro criativo das coisas. Da próxima vez que encomendar comida ou pedir para ver alguma coisa em uma loja, enquadre a situação deste modo: tive um pensamento que pôs essa situação em andamento. Pus o pensamento em palavras. As palavras fizeram outra pessoa levar a cabo uma nova ação. Essa ação desencadeou outra ação realizada por cozinheiros na cozinha, ou os fabricantes que produziram as mercadorias na loja, que estão ganhando a vida para criar suas próprias histórias. E a soma total dessas histórias é a história. Portanto, a cada momento, meus pensamentos são o centro criativo de histórias. Este é mais do que um novo modo de enquadrar uma atividade corriqueira. É a verdade. Você é o centro criativo de coisas desde sempre e para sempre. Anote sua experiência. Dia 14. O corpo, a mente e o mundo, quando vistos diretamente e sem interpretação, são uma atividade. Mesmo que nos ocupemos com 1000 coisas durante o dia, ver o mundo como uma coisa surge naturalmente. Para um crente devoto, a coisa única é a criação de Deus. Para a maioria dos cientistas, a coisa única é o universo físico. Mas essas são respostas condicionadas. Os crentes não podem consultar Deus para confirmar sua crença. E os cientistas não conseguem confirmar de onde veio o tempo, o espaço, a matéria e a energia. Que tal se olhasse para o mundo diretamente, sem uma resposta condicionada? Você veria que a única coisa é a consciência constantemente se modificando. Corpo, mente e mundo são experiências na consciência. Só isso pode ser verificado.
A experiência é a pedra de toque da realidade. Quando você acorda, ela se torna a única pedra de toque de que precisa. Você se junta ao jogo da consciência e se diverte com ele. Para hoje, o jogo da consciência abrange toda a criação. Hoje você pode se juntar a ele como sendo uma experiência divertida. Faça alguma coisa que o deixe feliz. Pode ser um almoço com um amigo, admirar as árvores e o céu. Observar crianças brincando. Se seu prazer vem do sorvete saboreado à meia-noite, tudo bem. O que quer que esteja fazendo, relaxe na diversão e a observe. A diversão é o modo mais simples de estar aqui agora. Só por perceber a diversão, você se colocou no jogo eterno da consciência. Anote sua experiência. Dia 15. Sob análise atenta, nenhum mundo exterior ou corpo físico se encontra independente de nossas percepções. Estamos tão acostumados com o nosso eu dividido que é um grande passo ver além dele. O eu dividido lhe diz que vive em dois mundos, um aqui e um lá fora. Mas se a realidade é uma coisa única, essa visão é equivocada. A consciência é uma coisa só. Ela se desdobra como uma realidade. Sabendo disso, você tem um chão firme onde pisar, sua própria consciência. A mente condicionada corrompe e distorce a consciência. Ela tinge suas percepções, forçando-o a aceitar a divisão entre o mundo interior e o exterior. O despertar esclarece a verdade. Todos os mundos são vividos na consciência. Não existe a necessidade de provar ou não provar a existência do mundo físico. Você está aqui agora, e isso é suficiente. Para hoje. Não é difícil fundir os dois mundos em um só. Pegue uma foto sua. Pode ser da carteira de motorista ou um instantâneo. Segurando a foto, olhe-se no espelho. Então se olhe na foto e finalmente veja a si mesmo no olho da mente. Ver seu corpo físico refletido no espelho, depois capturado em filme e afinal dentro da mente constituiu em cada fase uma experiência na consciência. Com base nisso, não foram 3 experiências diferentes. Houve uma experiência modificada de 3 formas. Tudo na vida está no mesmo patamar, como experiências que são modificadas conscientemente. Anote sua experiência. Dia 16. Considerando que não existe um mundo físico independente, a realidade diária é um sonho lúcido acontecendo ao vivo agora. Os sonhos não são todos cortados do mesmo tecido. Alguns são vagos, pouco mais vívidos do que uma lembrança fugaz quando você está acordado. No extremo oposto estão os chamados sonhos lúcidos. Quando está tendo um sonho lúcido, não tem ideia de que seja um sonho. Você está completamente imerso nele, e quando acorda, é difícil aceitar que o sonho não era real. Do mesmo modo, a realidade virtual é uma experiência de imersão total. Existem alguns indícios para sugerir que não está completamente acordado. Lampejos de lucidez, momentos de alegria, percepções criativas e a meditação são valiosos porque sugerem que está imerso em um sonho vívido e lúcido. O despertar surgirá como uma surpresa. Para muitas pessoas, é um choque perceber que estiveram dormindo a vida toda. Todo momento passado foi como experimentar o vívido agora. Uma vez acordado, entretanto, o agora torna-se uma janela para a consciência pura. Não importa o que preenche o agora, mas sim o fato de que está totalmente desperto para ele. Para hoje, os momentos em que vê, através de feitiço, sonho, ilusão, muitas vezes acontecem espontaneamente. Chegam de surpresa. Não existe um modo estabelecido para suscitar esses lampejos. O mais próximo que pode chegar é através da meditação. Ainda assim, você pode preparar terreno hoje,
para a semente da experiência de meta-realidade. Em qualquer momento, olhe em volta, sorria para si mesmo e diga: imagine, isso tudo é só um sonho e eu sou o sonhador. O sorriso é importante. É como antecipar o Natal quando era criança. Você sabe que alguma coisa boa está chegando e, ao lembrar-se disso, abre caminho.